Existem duas formas fundamentais de se investir na Bolsa de Valores. Primeiro, é uma carteira própria. Você mesmo escolhe as suas ações. Segundo, é uma carteira de escolha profissional. Você delega isso a um profissional da área da economia para que faça por você as escolhas das ações. Fica comigo até o final que a gente vai destrinchar um pouco esse assunto, tá? Se você não é inscrito no canal, você já pode fazer a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo do canal, certo? Como que funciona então essa história de investir em bolsa de valores em carteira própria ou carteira profissional? A carteira própria, você precisa estudar um pouco as empresas, você precisa conhecer um pouco de balancete financeiro, você precisa estabelecer princípios de escolha, você tem que ter algumas premissas de escolha para você saber o que é que você está fazendo, né? Você se livra, por exemplo, também de custos custos de administração de uma carteira profissional, né? E você tem que entender também de corretagem, né? Por exemplo, se você for investir investir no day trade, você vai comprar e vender no mesmo dia, você gera dois custos de corretagem, de compra e de venda. Então você tem que ter muitos elementos, né? E dificilmente um leigo no assunto, uma pessoa que não trabalha com isso, vai conseguir ganhar alguma coisa, porque gera muito custo de corretagem, né? Agora, em segundo lugar, é você delegar. Uma outra forma de você investir é você delegar essa escolha a um gestor de um fundo de ações, por exemplo, e aí você tem que pagar uma taxa de administração desse fundo, né? E se você não tem saco para coisa, né? A verdade é essa, se você não tem, se você não leva jeito para coisa, se você não gosta do assunto, você contrata uma equipe de especialistas para acompanhar a sua carteira e para ver onde é que tem que ser alocado esse dinheiro, né? Você gera taxas administrativas que seriam desnecessárias numa carteira própria. Eu particularmente acho que se você estudar um pouquinho, se dedicar um pouquinho, você vai eliminar essas taxas administrativas, e a vantagem é não ficar dependente de um gestor. Por outro lado, a vantagem é você ter a conveniência de simplesmente fazer o aporte naquele fundo, e você não precisa ficar atento ao mercado, não se envolver com o estudo das empresas, né? E aí você delega, você deixa isso na mão de alguém que é especialista. Mas aprender a investir dá um pouco de trabalho, mas eu acho que causa um pouco mais de conforto. Afinal, você fica como se fosse um empreendedor do seu próprio fundo, da sua própria carteira ou da sua própria holding, né? Tem um amigo meu que fala que ele tem uma holding. Ele investe em várias ações, fundos imobiliários e tal, como eu também. Então, é o chamado a holding do buy and hold, né? Compra e segura. Não vai gerar taxa de corretagem, não vai gerar... A única taxa de corretagem que você tem é quando você compra. Se você adota o buy and hold, você compra e permanece sócio daquela empresa por um bom tempo. Então você não gera a taxa de venda, você não gera imposto de renda, porque os dividendos e o lucro sobre capital próprio, o lucro sobre capital próprio, o JCP, eles geram um imposto de renda, mas é menor do que a venda de uma ação e tal, né? E os dividendos não são taxados ainda no Brasil, então é interessante, né? A ideia mais enriquecedora é você ter o foco dos seus investimentos em dividendos e os proventos advindos de uma sociedade, no caso, né? Você se tornar acionista de uma grande empresa, você se torna dono de um pequeno pedaço de uma grande empresa. Então eu acho interessante você estudar um pouquinho a respeito para você mesmo gerir os seus próprios investimentos. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.